Será que ainda vale a pena fazer jornalismo nos dias de hoje? Fala galera, tudo certo? Como que vocês estão? Mais um vídeo dessa playlist de uma pequena futura jornalista, só que meio que atualizado, porque pra quem não sabe, eu me formei agora em 2019 em jornalismo. Me formei assim, terminei todas as matérias, tudo certinho, agora tô só esperando o certificado e o diploma. Então assim, praticamente já sou uma jornalista, então eu posso comentar com vocês e compartilhar as minhas experiências, se realmente vale a pena fazer jornalismo nos dias de hoje. E olha, eu até separei por tópicos, gente, porque eu andei dando uma pesquisada aí nos vídeos pra saber se a galera tinha a mesma opinião que eu, e aí eu separei em tópicos pra explicar melhor pra vocês. Então eu vou deixar linkada aqui embaixo essa playlist. Lá eu explico tudo certinho, várias coisas de jornalismo, tem vlog do dia a dia com a faculdade, estágio, enfim, é muito bacana essa playlist para que você entenda algumas coisas que você não viu e para você aí que tá começando jornalismo agora, tá bom? Então você que tá assistindo aí, já vai deixando o seu like, já se inscreva aqui no canal, que a gente tá rumo aos 600 inscritos. Então bora, se inscreva, compartilha. É muito importante compartilhar esse vídeo, gente, porque agora, né, que o pessoal tá escolhendo a faculdade que quer seguir, tá com várias e várias dúvidas, então esse vídeo pode auxiliar muita gente. Eu vou deixar linkado aqui embaixo também as minhas redes sociais, que eu sempre respondo por lá no Facebook, no Instagram, as dúvidas que o pessoal vem e me pergunta sobre o curso, sobre o Enem, sobre o ProUni, enfim. Então me segue lá, chega de enrolação e será mesmo que vale a pena? Eu tenho um vídeo específico que eu explico o porquê que eu escolhi jornalismo, mas para que você não precise sair desse vídeo para assistir aquele outro e depois voltar aqui, vou fazer um breve resumo. Jornalismo, assim, nunca foi uma das minhas primeiras opções, mas depois que eu me formei no ensino médio, assim, quando eu já estava no ensino médio, primeiro, segundo, terceiro ano, eu já sabia que eu ia fazer alguma área da comunicação. Porque assim, toda aquela história, parece até clichê, mas é verdade, gente. Eu sempre fui apaixonada por comunicação, assim, sempre gostei de apresentar, de falar, de ler, de escrever, eu sempre gostei. Então assim, passaram outras opções na minha cabeça? Sim, como passaram biologia, porque eu sempre fui apaixonada também por animais, por natureza, essas coisas. Só que eu sou apaixonada, não sei se eu trabalharia com isso, assim, diretamente. Então passou isso pela minha cabeça, passou, é claro, medicina quando a gente é criança. Uma das coisas principais que passou pela minha cabeça quando eu era criança foi ser professora, que eu sempre gostei também de brincar de professora e tudo mais. Então assim, passaram várias coisas, mas assim, o que ficou realmente na minha cabeça foi no ensino médio, que é quando a gente vai abrindo, né, a nossa mente, vendo realmente as opções que tem perto da gente, e vendo o mercado de trabalho. Então foi aí que eu fiquei em dúvida. Tinha publicidade e propaganda, que eu sei que muitas pessoas fazem, assim, à minha volta muitas pessoas fizeram, familiares e tudo mais. Então eu falei, publicidade e propaganda pode ser. Mas ainda assim não era algo que eu queria. Aí quando eu li mais sobre jornalismo, assistia vídeos sobre jornalismo, eu vi que era o que eu queria, que tem o intuito de informar, né, de alguma forma, seja por TV, por rádio, por texto, enfim, tenha o intuito de informar, para passar informação pro leitor e ajudar de alguma forma. Então, quando eu decidi que queria fazer jornalismo, foi por causa dessas informações e tudo mais. Só que assim, pra quem não sabe, eu moro em Santa Bárbara do Oeste, que é interior de São Paulo. E aqui, em Santa Bárbara Americana, que é uma cidade do lado também, não tem opções de jornalismo. Então aí, você já começa a perceber que o mercado ele fica um pouco mais restrito ainda. Só que assim, eu tava no ensino médio, eu tava com 1001 pensamentos na cabeça, então assim, você acaba pensando que isso não vai te limitar as coisas, né? Então o que acontece? Tinha em Piracicaba, que é uma cidade também aqui do lado, um pouquinho mais longe, tipo de cerca de 30 minutos de carro, não é longe, tanto que eu ia de van pra faculdade. Então fui fazer lá, tentei pelo ProUni, aliás, galera,
temos vários vídeos de ProUni aqui neste canal. Eu queria agradecer vocês que assistem, que curtem, que comentam, que são dos vídeos mais assistidos aqui, que eu explico que eu ganhei a bolsa 100% no ProUni em jornalismo. Então eu vou deixar aqui tudinho pra vocês, vou deixar aqui no card também. Então, tentei ProUni, consegui jornalismo em Piracicaba. Então, eu fiz. Bom, pra quem não sabe, eu fiz então na Universidade Metodista de Piracicaba, que é a Unimep. Aí tem a Unimep tem em Santa Bárbara, tem Piracicaba, tem Lins e tem São Paulo também. Mas eu fiz em Piracicaba, que lá tinha o curso real. Não era comunicação, habilitação e jornalismo, era jornalismo mesmo. Assim, o que eu posso falar do curso em si? O curso, ele me surpreendeu muito. No começo, é claro que tem muita introdução, tem muita coisa teórica, né? Só que assim, ao longo das práticas, já no primeiro semestre você já tem, se eu não me engano, rádio, primeiro e segundo semestre, leitura e produção de texto. Então assim, ao mesmo tempo que é teórico, como introdução ao jornalismo, por exemplo, você tem diversas coisas que você vai se encaixando. Se você já é apaixonada por comunicação, você já não tem dificuldade de se encaixar. Mas aí, às vezes, você não sabe as áreas que o jornalismo pode te oferecer. Porque tem muita gente, por exemplo, as pessoas um pouco mais antigas, um pouco mais velhas, que por conta de não ver assim, o geral da coisa, acha que jornalismo é só jornalismo de TV, acha que jornalismo é só escrever em jornal impresso. Então, no curso, você tem essa possibilidade de saber que além dessas áreas, existem outras áreas e você vai se encaixando. Se você não se encaixar em nenhuma, então você tem que, o quê? Cair fora, não é mesmo? Mas assim, nos primeiros semestres, você já vai vendo leitura e produção de texto, já vai vendo rádio. Acho que no quarto ou no quinto, você tem telejornalismo. Acho que no sexto você já tem assessoria de imprensa. Então assim, o curso em si, que eu peguei a grade de 2016, isso é muito importante falar, porque antes de 2016 era outra grade. Aí então a gente tem a oportunidade de fazer trabalhos e muitos trabalhos, por exemplo, com redes sociais. Sai muito do convencional, sabe? Isso que eu achei muito interessante na Unimep e nessa grade, que é sair muito do convencional. Além de escrever, que a gente escreveu muito, a gente tinha a oportunidade de fazer trabalhos com redes sociais, com sites, elaborar sites. A gente montou uma assessoria de imprensa, então a gente fez, assim, na prática, assessoria de imprensa para uma organização sem fins lucrativos, que cada um fez na sua cidade. Então, assim, tinha muitas coisas que a gente fez muito na prática. Então, como eu falei, você ia se encaixando, ia percebendo a área que você mais gostava. Isso era muito interessante. Você não tinha que ficar buscando. Você ia se encaixando, ia percebendo as suas características conforme aquela área. Então, assim, o curso, eu não tenho o que falar, gente. Na minha opinião, foi, assim, um curso muito bom. As matérias muito boas, os professores muito bons. Agora, tem uma coisa que eu acho super importante falar no curso de jornalismo, é a questão dos estágios. Assim, quando eu comecei o curso, em 2016, eu tinha acabado de sair do ensino médio. Então, eu não estava trabalhando fixo. Eu estava fazendo alguns trabalhos mais freelances que não tinha a ver com a faculdade. Mas, então, no primeiro ano foi tranquilo pra mim. No primeiro ano não surgem muitas vagas de estágio. Acho que é por conta de ser muito recém e tudo mais, então não tem muitas vagas. No segundo ano surgiram algumas, mais pro final do último semestre. No segundo ano eu já estava trabalhando, então era muito puxado. Eu trabalhava de manhã e à tarde numa loja, no centro aqui de Santa Bárbara. Então assim, foi muito puxado pra mim, e ainda no primeiro semestre não tinha muitas vagas de estágio, assim. Principalmente eu procurei bastante aqui em Americana, Santa Bárbara, e não tinham. Nem em Piracicaba tinha muito. Aí, no último semestre do segundo ano, já tinham mais vagas de estágio, mas mesmo assim eu continuei no meu emprego. No terceiro ano, no final do segundo ano, na verdade, eu fiz uma entrevista no jornal impresso em Piracicaba. E aí eu passei.
Então, eu já tinha saído do meu trabalho. E aí, no terceiro ano da faculdade, então, eu fiz o ano inteiro de estágio no jornal impresso. E olha, aí vai a dica pra vocês. Eu, assim, indico isso pra todas as pessoas que fazem jornalismo. Quem tá entrando, quem tá finalizando e não fez ainda, façam um estágio em uma redação impressa. Ai, mas Ana, isso não é mais o futuro, as redações estão enxutas, as redações estão fechando, mas sim, estão. Mas assim, se você faz estágio, se você trabalha numa redação impressa, você tem possibilidade de trabalhar em qualquer lugar. E por que eu digo isso? Redação, você vê o dia a dia, como que funcionam as coisas. Você faz muito na prática, pelo menos pela experiência que eu tive. Era muito na prática, entrevista, redação, tipo, escrever correndo pra sair no outro dia no impresso. Então, assim, era muita coisa, tinha um papo rápido, sabe? Que você não tá acostumado na faculdade. Porque a faculdade te dá o quê? Um mês inteiro pra você fazer uma redação pro professor corrigir. E não, no jornal, você tem que fazer na hora pro editor corrigir no dia pra sair no outro dia. Então, assim, redação impressa pra mim foi uma das melhores áreas. Lá eu trabalhei na área de cidades, na área de cultura. Então, assim, eu aprendi muita coisa, conheci muita gente, porque como é redação, é uma coisa mais abrangente. Então, você faz diversas matérias de diversos assuntos. No último ano, ainda no final do terceiro ano, eu fiz uma prova pra entrar numa assessoria de imprensa de um órgão público. Eu fiz esse processo seletivo e passei. Mas por que você quis sair do jornal, Ana? Como eu falei, eu estava em processo de aprendizagem, né? Eu queria novas oportunidades, queria novas experiências. Redação é importantíssimo. Foi o primeiro, eu não faria outro em primeiro lugar. Só que eu queria ter experiências em outras áreas, que é a assessoria de imprensa. E aí eu fiz esse processo seletivo e passei. Então, no ano passado, de 2019, eu trabalhei o ano todo em uma assessoria de imprensa de um órgão público. Como eu falei, o jornal, ele é mais geral, você não tem muitas restrições. Você vai trabalhar com diversas áreas, com diversos temas, sem muitas restrições. Órgão público, mais especificamente, você tem mais restrições. Uma assessoria de imprensa, você tem mais restrições. Você tem mais restrições, porque você vai trabalhar ou para alguém, ou para uma empresa, mas é uma coisa mais focada. Então, assim, eu gostei muito e é outra experiência que eu indico sempre para todos passarem, a assessoria de imprensa, que você tem que passar, porque é uma área totalmente diferente, é uma vibe totalmente diferente, o dia a dia é totalmente diferente, o fluxo de trabalho é totalmente diferente. Então, eu indico super que vocês têm que passar por uma assessoria de imprensa. Então, eu terminei minha faculdade numa assessoria de imprensa, tanto que, por enquanto, eu ainda posso continuar por lá, porque eu tô fazendo um outro curso, que é um curso técnico, à distância, que se chama Comunicação e Redes Sociais. Então, há a possibilidade de eu continuar. Agora, puxando já esse assunto, acho interessante falar pra vocês que, como eu falei, tem muita gente que acha que jornalismo é só TV, jornalismo impresso, e não. Através de todas essas experiências que eu contei pra vocês do curso, tudo mais e tal, a gente chega mais ou menos no terceiro ano, você já começa a ter noção um pouco como que é o mercado de trabalho e aonde você tá e como que você vai se desenvolver. Como eu falei pra vocês, eu moro em Santa Bárbara, estudei, fiz todos os meus estágios em Piracicaba. E conforme foi passando o tempo, eu fui tendo noção de como que é o mercado de trabalho. Bom, resumidamente, então, jornalismo você pode trabalhar em uma assessoria de imprensa, que pode ser desde uma pessoa, como por exemplo, assessorias de imprensa de famosos, enfim. Empresas como, por exemplo, a Caterpillar, a Raizen, empresas grandes como, por exemplo, supermercados grandes, enfim. Todos têm uma assessoria de imprensa que cuida dessa área da comunicação da empresa, tanto comunicação interna como comunicação externa, com veículos de comunicação. E desde órgãos públicos também, que a maioria deles é por concursos, né? A não ser estágios, né? Que são processos seletivos. Então, assessoria de imprensa, jornalismo impresso, que hoje, além do impresso, junto com o impresso, quer dizer, você trabalha com online, né? Porque como os jornais impressos deram uma enxugada e tal, então você faz os dois. Eu fazia os dois, no caso. Então, jornalismo impresso, que pode ir desde uma revista, desde um jornal, desde um portal também.
TV, que era uma das áreas que eu mais queria, eu ainda quero muito, mas assim, a minha cabeça está muito mais aberta agora. Então TV, que é um pouco mais difícil, mas tem TVs legislativas, tem TVs de empresas, TVs mesmo como IPTV e tudo mais. Rádio, que a maioria destes pega por causa de experiências. Então, rádio. Outras áreas que eu não sabia, por exemplo, agências de publicidade. Pegam jornalistas porque o jornalista, ele sabe escrever, ele sabe elaborar textos, ele tem ideias e tudo mais. Então, você não vai trabalhar diretamente na área de, por exemplo, elaboração de uma imagem, de uma propaganda. Você vai trabalhar ali na área do texto. Eu já fiz, eu tive experiência em agências de publicidade, que eu fiz experiência por uma semana. Então, mais ou menos isso. Então, agências de publicidade você também consegue trabalhar. E tem a questão dos freelancers, né, gente? Que o pessoal te contrata pra fazer um post, porque assim, os freelancers, como que eles contratam você? Pra você fazer 1, 2 textos, seja pra uma empresa, seja pra um portal e tudo mais, que não é uma coisa fixa, que é uma coisa home office, né? Mas assim, ambas, falando por mim, tá? Aqui no interior de São Paulo, todas essas estão muito difíceis, tipo assim, muito, muito mesmo. As que são mais assim, fortes aqui ainda, é a redação impressa, que infelizmente muitos e muitos jornais estão com problemas de pagamentos. Por quê? Por conta da internet, muitos não se atualizaram. Então assim, hoje, você não precisa de jornalista. Qualquer pessoa tá criando um site, publicando notícias, né? Publicando informações do que tá acontecendo no mundo. E quem tá vendo, quem tá lendo, que é o telespectador, né? Ele não sabe se aquela pessoa é jornalista, se aquela pessoa é formada e tudo mais. Aí ele vai lá, lê a matéria, dá o clique pro portal, e aí o portal vai crescendo. Então assim, os jornais impressos são os mais fortes aqui no interior de São Paulo. Rádio, eu ainda acho que é bastante também, pelo menos aqui na minha cidade tem bastante rádio. Mas TV, agências também são fortes aqui, agências de publicidade. Agora, revistas, TVs, empresas maiores, que eu digo para trabalhar em assessorias de imprensa, empresas bem maiores e tudo mais, são muito mais difíceis. E por que eu tô contando isso pra vocês? Às vezes você não mora aqui, você mora, sei lá, na capital e tudo mais, pra vocês terem uma noção na hora da escolha do curso. E hoje em dia o jornalismo, ele não tá sendo muito reconhecido, ele não tá sendo valorizado. Como eu falei, qualquer pessoa tá criando um site, qualquer pessoa tá abrindo um jornal. Com o avanço dessa internet, com o avanço de qualquer um tá ali, qualquer um criar um site, qualquer um publicar uma notícia. Às vezes não precisa nem criar um site, gente. A galera cria um Facebook, uma página no Facebook, e ali publica todas as informações, todas as notícias, como se fossem profissionais. E só quem faz, só quem tá ali no dia a dia sabe que pra ser um jornalista, você não tem que ser só saber escrever, não tem que ter só o dom da escrita, você tem que aprender. E 4 anos de faculdade não é qualquer coisa, não é exagerado, não é. Você aprende ali como lidar com o público, você aprende a ética de um jornalista, você aprende todas as áreas de um jornalismo. Então assim, não é só somente saber escrever. Você também não pode escolher jornalismo por achar que você sabe escrever. Você tem que lidar com muitas coisas, questões polêmicas, questões políticas, público, principalmente público. Você tem que estar focado em trazer informação para o público. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Hoje, infelizmente, o jornalismo ele não é reconhecido. Então, tipo assim, se você perguntar pra mim, você se arrepende de ter feito jornalismo? Não, eu não me arrependo, porque é a área que eu amo o que eu faço, eu tive experiência nessa área, terminei os 4 anos tranquilamente. Como eu falei, tive experiência em jornal, em assessoria de imprensa, então eu sei que é o que eu quero. Só que eu vejo que hoje, o jornalismo que eu achava que era antes, no começo do curso, não é mais o final do curso. Eu achava que eu conseguiria fácil, por exemplo, trabalhar numa TV, eu conseguiria fácil um emprego, eu teria só um jornalismo impresso, uma TV e tudo mais. E hoje a minha cabeça ela tá muito mais aberta. Eu estou com os meus pés mais no chão. Quero seguir a área de TV? Quero. É meu sonho é a área de TV. Só que eu sei que eu posso atuar em assessoria de imprensa de empresas.
Eu sei que eu posso atuar em agências de publicidade e eu sei que com essas funções eu vou ser reconhecida, eu vou ser importante. Então hoje um aluno, quando ele entra e escolhe um curso de jornalismo, ele tem que entender que ele que não é mais aquele jornalismo de antigamente, que não é mais aquelas oportunidades de antigamente. Então isso que eu acho importante trazer para vocês. Procure o mercado de trabalho, procure quais são as opções, procure se tem rádios próximas, TV próximas, jornais impressos próximos. Existem várias oportunidades para jornalistas. Só queria abrir um pouco a mente de vocês para entender que não é mais aquelas oportunidades fixas que eram igual aos anos atrás, que muitas pessoas pensam. Quando você faz jornalismo, e eu posso falar porque eu acabei de me formar, né? Nos tempos de hoje, você tem que, não falo se submeter, não é isso. Você tem que estar disposto a tentar novas áreas que você acharia que não tentaria. Mas que a sua função vai ser importantíssima tanto quanto. Porque a nossa função de jornalista é muito importante. Não é, como eu falei, não é só saber escrever. Tem todo um por trás disso. Então eu queria deixar essa mensagem de final para vocês. Você que tá procurando jornalismo, vou deixar, como eu falei, os links dos vídeos dessa playlist aqui pra vocês. Lá eu explico tudo, tem dia a dia mostrando minhas atividades, meus trabalhos. Tem de tudo nesse playlist, gente. Do ProUni também. Mas esse vídeo é pra assim, trazer essa realidade pra vocês, ajudar vocês. Falar que sim, valeu a pena eu concluir a faculdade, mas hoje eu estou com a cabeça muito mais aberta de quando eu comecei. Então, se você for iniciar jornalismo, inicie com essa cabeça aberta e com essa realidade. Mas valeu muito a pena. Eu nem acredito que eu concluí a faculdade. Jesus! E o pessoal tá perguntando, né? Você já achou emprego na área? Gente, ainda não. Eu tenho essa possibilidade de continuar um ano nesse órgão público que eu falei pra vocês, porque eu tô fazendo esse curso. Mas mesmo assim, tô procurando outras oportunidades. Se eu falar que tá fácil pra vocês, vou tá mentindo real. Mas eu não vou desistir, tá? E eu vou estar sempre compartilhando com vocês aqui nas minhas redes sociais. Tá bom? Agora você aí, ó, que curtiu esse vídeo, já deixa o like, se inscreva aqui no canal que a gente tá rumo aos 600 inscritos, tá bom? Um super beijo e até os próximos vídeos. Tchau!